Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhor senador Paulo Paim, que também foi co-signatário do requerimento que propiciou esta sessão especial de homenagem, em nome dos dois, até por economia processual, quero saudar todas as autoridades aqui que compõem a mesa e também outras autoridades aqui presentes. Eu tive a oportunidade, no dia 14 deste mês, de fazer um pronunciamento sobre o tema da abolição da escravatura, porque o dia 13 caiu num domingo. E já disse o senador Buarque aqui, senador Cristóvão Buarque, um motivo, não digo o principal, mas o motivo que mais me toca de perto de fazer referência a esta data do dia 13 de maio, que é porque eu pertenço a uma instituição, a maçonaria, que fez a abolição da escravatura antes do dia 13 de maio. Pelos nossos princípios de igualdade, de liberdade, igualdade e fraternidade, já antes a própria Inglaterra adotou uma política de combater o tráfico de escravos. Não foi também por um desejo do rei da Inglaterra, não. Foi por uma imposição política de maçons proeminentes daquela época. E aqui no Brasil, muitos maçons, negros inclusive, trabalharam de forma aguerrida para formalizar a abolição no dia 3 de maio, como foi muito bem colocado aqui pelos oradores brilhantes que me antecederam. Eu quero, portanto, ficar nesse enfoque do papel histórico, que, aliás, bem ressaltado pela história brasileira, da maçonaria nessa abolição. Disse que, inclusive, fizemos a abolição na maçonaria antes da abolição formal do Brasil. Porque nós temos um princípio de que só podia, desde os tempos primitivos, ser maçom o homem livre e de bons costumes. Então, como um homem podia ser livre, se mantinha um outro escravo. Então, ele era um homem livre comprometido. E, portanto, a maçonaria passou a exigir que os já maçons libertassem os escravos que tinham. E os que iriam ingressar na maçonaria não tivessem escravos. E se tivessem, os libertasse antes de ser admitidos da ordem. E aqui eu posso citar uma gama de maçons que trabalharam de maneira decisiva para que o dia 13 de maio fosse realidade. Vou citar uma parte deles: José Bonifácio, Eusébio de Queiroz, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, o Baldino do Amaral, José Leite Penteado, Rui Barbosa, que tem um busto aqui nesse plenário, Saldanha Marinho, Américo de Campos, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, Visconde do Rio Branco, Silva Jardim, Barão de Cotegipe, Francisco de Paula Brito, Acaiaba Montezuma, André Rebouças e Luiz Pinto. Desses, mesmo pela, digamos assim, versão brasileira de só chamar negro as pessoas bem escuras, nós podemos dizer pelo menos que 5 deles, com certeza, não tinham como ser chamados de outra forma. Eram José do Patrocínio, Francisco de Paula Brito, Acaiaba Montezuma, André Rebouças e Luiz Pinto da Gama. Mas foram citados outros aqui, que não eram, digamos assim, não fizeram parte da luta maçônica em si, mas que foram mobilizados pela maçonaria. E eu tenho muito orgulho de que nós possamos ter praticado naquela época, antes mesmo de praticar no Brasil, já a tese dos iluministas que fizeram a maçonaria
organizaram formalmente a maçonaria na Inglaterra, que até hoje a maçonaria da Inglaterra é a maçonaria que dá o reconhecimento às maçonarias de todos os países. Digamos assim, lá está a loja-mãe. É evidente que hoje já existem outras correntes. Aqui no Brasil, a corrente que predominou foi a do Grande Oriente do Brasil, ao qual eu pertenço, e que teve uma inspiração muito mais na maçonaria francesa do que mesmo na maçonaria inglesa, mas que trouxe os princípios da maçonaria inglesa. E aqui, justamente quando se constituiu o Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, embora antes, na Bahia, surgiram as primeiras lojas maçônicas, e já ali, digamos, a batalha para acabar com essa triste história de alguém que se dizia, ou que dizia lutar pela liberdade, pela igualdade e fraternidade, ter um ser humano como seu escravo. A história brasileira registra, diria que de maneira adequada, essa questão. Aliás, eu trouxe aqui, senador Paim, alguns artigos que eu não vou ler, mas vou pedir que sejam transcritos como parte do meu pronunciamento. Um deles, da lavra de Carlos Nobre, que diz: 13 de maio, a maçonaria e a abolição da escravatura. Depois um outro, que na verdade a fonte foi uma enciclopédia, diz: leis que culminaram na abolição da escravatura, e mostra como em todas elas, todas as leis que antecederam a chamada Lei Áurea, teve a participação decisiva da maçonaria nesses eventos. Portanto, me orgulho muito de realmente que essa instituição que ainda hoje, e eu sou daqueles maçons que não me conformo muito com a postura atual da maçonaria, de ser muito discreta, já que não é secreta, como muitos pensam, mas que mantém algumas tradições que vêm do tempo em que a maçonaria foi perseguida, como na época da Inquisição, em que os maçons tinham que se reunir realmente escondidos, e para se identificarem eles tinham sinais, toques e palavras que podiam garantir que realmente alguém estava tratando com maçom. E maçom, é interessante ver que a maçonaria foi perseguida, por exemplo, pela Inquisição, que tinha aí um copatrocínio da igreja à época com os reis, e os maçons que se originaram dos chamados pedreiros livres, que eram detentores justamente da arte, da arquitetura, da engenharia, que possibilitou a construção dos templos da Igreja Católica, dos palácios dos reis. Essa instituição passasse a ser perseguida justamente por eles. Por quê? Porque realmente havia, vamos dizer assim, uma espécie de, se podemos dizer num termo atual, de sindicato, em que era fechado e que essa arte de construir era passada mediante a admissão de aprendizes que depois iam galgando os ensinamentos até chegar ao ponto de serem chamados de mestres e, portanto, outros que não fossem desse sindicato, vamos dizer assim, não poderiam saber de como fazer essas construções. Mas o importante é que a maçonaria atravessou todos os séculos, os milênios até, e chegou até aqui. E eu digo que chegou até aqui enobrecida por lutas como a independência do Brasil, que inclusive foi feita pelo próprio imperador, que foi atraído para dentro da maçonaria, transformado em grão-mestre, e aí fez ele, através do gesto dele, a independência do Brasil. A proclamação da República, Deodoro era grão-mestre da maçonaria. Agora, eu continuo dizendo,
as lutas, como foi bem ressaltado aqui, para que, de fato, essa abolição da escravatura se complete, tem que contar também com o trabalho da maçonaria. E eu sou um dos que defendo, dentro da ordem, que nós temos que nos engajar nessa luta, porque não é só deixar que as organizações de negros lutem, mas que nós, que por acaso não temos a cor negra, eu, por exemplo, que sou branquelo, como se dizia na minha época de escola, a minha bisavó paterna era, como dizia o meu pai, negra retinta. E eu tenho muita honra, portanto, de ter, estava comentando com o senador Eurípides, o cabelo um pouquinho parecido com da minha bisavó. Muito obrigado e peço, portanto, a inscrição do meu.